Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiramente, eu quero deixar aqui para vocês um- uma passagem da Bíblia em 2 Crônicas 20, sobre o rei Josafá. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, irmãs, irmãos, né? Eu estou muito acostumada a falar para mulheres por isso, tá? Deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu só vou contar um pedacinho da minha vida para vocês entenderem, né? Eu sou filha de mãe nova e pai velho. A minha mãe foi a, a acho que terceira esposa do meu pai, mas sendo que de aliança ela foi a segunda, mas o meu pai já era viúvo. A, ele divorciou da primeira, desquitou no caso da primeira mulher, mas depois ela morreu, aí ele veio parar para casar com a minha mãe, mas meu pai tinha 50 anos e a minha mãe tinha 16. Então, por aí vocês podem ver a diferença de idade. Eu nasci quando meu pai tinha 65 anos. Bom, então era uma guerra, né? Meu pai não era convertido, mas para a honra do Senhor Jesus, em 1981, com 81 anos, né, que meu pai era de 1900, ele chamou um pastor e me parece que ele se converteu, né? Pediu perdão e aceitou Jesus. E minha mãe era mundana, de carnaval. Minha mãe, nós moramos numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. A minha cidade tem 20 mil habitantes hoje, né? Mas aqui era uma cidade assim pequena e aconchegante, né? E minha mãe, nós tivemos cartório do Registro Civil aqui desde 1956. Eu sou de 65, quando eu tinha 15 anos, né? Uma faixa aí de sou de 65, em 80, mais ou menos, eu comecei a trabalhar no cartório também. Conheço a cidade inteira aqui. Bom, minha mãe era muito carnavalesca, minha mãe não era evangélica, não conhecia Jesus, mas também não era católica, minha mãe não era nada. E a gente foi criado sem religião. Eu coroava quando era pequena, fiz primeira comunhão, comungava, mas assim, por minha conta. É, bom, quando eu tinha 18 anos, 16 anos, eu conheci um rapaz no Rio de Janeiro, me apaixonei por ele perdidamente. Eu fiquei noiva e nosso relacionamento terminou assim, sem explicação. Ele se casou, foi morar com a moça, né? Engravidou essa moça. E nesse meio tempo ele veio aqui na minha cidade, que ele era do Rio, e quis reatar o namoro comigo, mas estava com a mulher grávida. Eu não quis, eu já estava noiva do meu marido. Bom, eu fiquei noiva, me casei com o meu primeiro marido, mas não casei na igreja, não casei civil, né? É, eu mais ou menos dei o golpe no padre, porque eu tinha pensão do meu pai e não queria perder a pensão. Vivi casada há 6 anos. Uma pessoa excelente. Errei com ele. Foi eu que traí. Eu traí, entendeu? E hoje, o meu ex-marido conversa comigo. Nós temos um filho de 35 anos, né? Quando eu separei, ele tinha 4. Eu tenho um filho de 35 anos, que hoje é pastor da Assembleia de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Não pelos ensinamentos da mãe dele, mas porque Deus é misericordioso e teve misericórdia do meu filho. E o pai dele é um excelente pai, uma excelente pessoa, mas hoje que ele conversa comigo, porque ele ficou muito magoado, não conversava comigo. Mas eu também nunca pedi desculpa, nem nada.
É, e eu traí, além de eu ter traído ele, eu ainda traí ele com um homem casado. Eu separei uma família, gente. É triste falar isso, mas é verdade. Eu separei uma família inteira. Um pai, uma mãe separados de duas filhas, que o pai não ligava muito para as meninas. Eu também brigava um pouquinho com esse homem. Vivi com esse homem, eu casei, vivi com ele 18 anos, mas foram 18 anos de sofrimento. Primeiro, ele ficou doente, 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 doente. Ele operou 10 vezes na minha companhia, uma doença intestinal chamada doença de Crohn, que é uma infecção do intestino. Ele teve câncer no testículo e tirou apêndice, o intestino ele operou umas 4 vezes comigo, né? Uma pessoa que foi muito doente, né? E mesmo assim eu levei meu casamento. Mas durante esse casamento eu trabalhava muito porque ele não podia trabalhar, então eu tinha que sustentar uma casa. Então, mais ou menos, nós trocamos os papéis. Enquanto ele não podia trabalhar, ele tomava conta da casa, fazia alguma coisa em casa, fazia comida, as coisas que ele aguentava. E eu era um homem, vamos dizer assim. Eu trabalhava fora, eu dava aula, eu tinha comércio e para poder sustentar a casa. Na época, um professor ganhava muito pouco, não dava para sustentar uma casa. Então, gente, o que aconteceu? Foram 17 anos de chifre que eu levei, de traição dele, que ele me traiu durante 17 anos. Até mesmo uma menina que foi para minha casa com 13 anos, que tomava conta do meu filho, e ele foi ser amante dela dentro da minha casa, mais ou menos ela tinha uns 14 anos, até ela ter 18 anos, mais ou menos, quando foi que eu descobri quase 18 anos que eu descobri. O que eu fiz? Gritei, berrei, esgoelei, botei todos os dois para fora da minha casa. E ela era uma menina, não tinha mãe, já tinha sido molestada pelo irmão. Como eu me reconciliei com meu marido, o que eu fiz? Eu conversei com a minha mãe e pedi a minha mãe para ter misericórdia dessa menina, porque para poder acolher na casa dela, para ela não ficar na rua, porque eu gostava dessa menina, com tudo que ela fez comigo, né? Porque a gente tem 12, 13, mas a gente sabe a maldade, a gente sabe o que a gente faz errado. Assim, eu era magoada porque eu conversava muito com ela, mas como eu perdoei meu marido, por que, que ela não merecia perdão? Só não podia botar ela dentro da minha casa, mas a minha mãe cuidou dela, né? Até ela ir embora de Divino, mudar para outra cidade e viver em outra cidade, casou, hoje tem filho, e a notícia que eu tenho dela é essa. Bom, eu não tinha condição de arranjar um ajudante no meu lar, porque todas as mulheres que eu tentava arranjar para trabalhar para mim não queriam, falavam com minha irmã, não falavam comigo. Que não queria trabalhar comigo, que meu marido era um prostituto, né? Mexia com todas as domésticas da minha casa. Então eu tive muita dificuldade. E quando foi em 2006, houve um problema no nosso casamento, problema sexual mesmo dele, que assim, eu achei muita aberração. Eu não vou falar o que que é, não devo falar o que que é, né? Porque é um particular dele até. E aquilo assim me deu repulsa dele. Então nós separamos. E também, né? Aquela relação, ela não era abençoada. Eu separei uma família, eu separei um pai de duas filhas, eu separei uma família. Tudo bem, as pessoas falavam comigo assim: ele faz isso, ele trai com todo mundo, ele trai ela com todo mundo. Tudo bem, mas que não fosse eu a causa da separação, né? Então eu carreguei essa culpa por muito tempo. Até há pouco tempo eu vou chegar lá e vou contar para vocês. Aí, em 2006, eu conheci o meu atual marido, que é para quem eu luto pela restauração. Não houve traição, não houve prostituição, não houve nada. Eu conheci ele conversando com ele na internet e ele morava no estado do Tocantins, eu em Minas Gerais.
né, quase 3.000 quilômetros de distância. Eu falei assim, fui conversando com ele, mas falei assim, esse homem nunca eu vou ver ele. Engano meu, né, porque ele morava no Tocantins, mas ele era de Volta Redonda, e um belo dia eu fui visitá-lo. E depois, no ano seguinte, na metade do ano, eu fui no ano seguinte vê-lo, e na outra metade, na metade desse mesmo ano, ele veio, mudou para a minha cidade. Bom, e nós tivemos um relacionamento bom no princípio, foi um relacionamento muito bom, mas depois houve um atrito entre ele e o meu filho do meio, que é filho desse segundo casamento, desse que eu tinha separado em 2006, né? Houve um atrito entre os dois e antes eu esqueci de falar desse meu segundo casamento, eu tive 2 filhos, né? Então houve um atrito entre o filho mais velho desse segundo casamento e porque o meu filho mais velho do segundo casamento pegou a menininha mais nova, minha filha mais nova, e quis bater nela. Ele era 8 anos de diferença, chegou assim quase que enforcar ela. E meu marido entrou no meio, não deixou. Então aí começou a inimizade. Só que meu marido também, ele tem um gênio muito difícil. Ele é autoritário, quer mandar dentro de casa. A gente não chega na casa assim, né? Filhos de outro casamento é difícil. Então tem que chegar devagar, tem que ter jogo de cintura, e ele não teve. Bom, e com isso eu ficava numa guerra, meu casamento era uma guerra, né? Entre meu filho e meu marido. Aí meu filho morou com a minha mãe. Meu filho ficou morando com a minha mãe. E eu via meu filho todo dia, dava assistência, dava roupa, dava tudo, era eu que dava. Bom, só que aí um dia meu filho chegou para meu marido e falou com ele, pediu perdão, falou com ele que não queria viver longe da mãe dele, tal. Aí eles começaram a conviver, conviveram assim uns quase um ano convivendo bem, minha vida era tranquila, né? Mas um dia o meu marido levantou um falso meu filho é usuário de maconha. E o meu marido chegou o rosto no basculhante do banheiro onde ele estava tomando banho, ele estava limpando a língua, na verdade. E meu marido falou que meu filho estava cheirando cocaína. E numa colher, cheirando cocaína numa colher, cheirando cocaína numa colher. E a gente sabe muito bem que não é assim que se cheira cocaína. Bom, pelo menos eu sei, da onde eu sei não é assim, né? Mas ele estava limpando a língua, no banheiro, escovando dente e limpando a língua. E aí sei que teve uma confusão muito grande, brigas de agressão física e tudo. E meu filho não frequentou mais a minha casa. Aí eu falei, minha pressão subiu. Eu falei com meu filho que eu ia separar dele, porque eu não poderia viver nessa guerra, estava me fazendo mal. Tal. Aí meu filho me abraçou e falou assim: minha mãe, eu não quero que você separa dele. Bom, aí eu vivia na minha casa com ele e tal, e meu filho com minha mãe. Bom, o meu marido perdeu o emprego aqui, que ele é dentista. Ele perdeu o emprego aqui, acabou, o prefeito saiu, ele perdeu o emprego aqui. Aí ele foi trabalhar em outra cidade e depois ele foi trabalhar num outro município ainda, perto daqui. Bom, antes do meu marido, depois que meu marido perdeu o emprego aqui e antes de arranjar outro emprego, ele voltou para o Tocantins e lá eu descobri um OEM dele. Aí eu lutei com as minhas mãos, né? Eu lutei e consegui meu marido de volta. Mas não foi nada bem, porque eu chorava demais, eu amava ele, mas eu não conseguia perdoar. Bom, aí eu comecei a pôr minhas mãos para poder recuperar meu casamento e não fui feliz com isso, né? Bom, com o tempo, depois dessa confusão do meu filho mais ele me largou e foi morar com o pai dele na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Mas durou pouco tempo.
Logo, eu também botei minha mão de novo, logo ele voltou. Foi onde eu li o livro, né? Como Deus pode, vai restaurar seu casamento, mas não fiz tudo que o livro falava. Eu li, tentei deixar de ser rixosa, mas as minhas mãos estavam sempre ali. Eu li o livro, mas não orava, né? Chorava, orava, pedia os outros para orar, mas eu mesmo não tinha aquele compromisso com Deus. Mas mesmo assim, voltamos. Aí Nesse meio tempo, nós compramos, saiu um dinheiro para o meu marido, nós compramos uma casa em Cachoeiro Itapemirim. Aí o que, que a gente fazia? Ele trabalhava numa cidade, eu em outra, aqui em Minas. Final de semana ele passava aqui e nós íamos para Cachoeiro Itapemirim. Férias, feriado, eu estava sempre em Cachoeiro Itapemirim. Em Cachoeiro Itapemirim, não, minto. Em Marataízes, ele comprou uma casa em Marataízes. Aí todo final de semana a gente ia para a praia. Nossa casa ficou lá em Marataízes, era nosso lar. Então a gente ia numa sexta e no domingo de tarde estávamos aqui. Aí no outro final de semana a gente se via de novo. E assim a gente foi fazendo, né? Depois eu tirei uma licença e fiquei morando lá quase 2 anos, até que meu filho surtou aqui, esse meu filho que dava problema, deu um surto mesmo, tentou suicídio 3 vezes, botou fogo numa casa, bateu um carro comigo, botou gás no nariz. Eu não tinha paz, eu não podia ficar nem no Espírito Santo e nem em Minas Gerais, então eu ficava dividida. A minha luta foi muito grande, gente. O meu deserto é enorme, o meu deserto é enorme, é assim, tem muito tempo, tem mais de 10 anos que eu passo pelo deserto e nem assim eu via que era o deserto, né? Eu sentia, eu achava que todo mundo tinha essas lutas mesmo. Bom, aí a gente foi morando no Marataízes, final de semana. Quando eu morava lá, a gente se via também final de semana, que ele trabalhava direto, né? E final de semana ele ia. É, e nesse meio tempo, assim, eu nunca deixei de bisbilhotar o telefone dele e tal, nunca deixei de bisbilhotar. E um final de semana, eu estava aqui em Divino, ele falou comigo que não ia para Marataízes, que ele tinha que ir ao Rio de Janeiro. Aí eu também não fui. Ele falou assim: vai você. Eu falei assim: não, eu vou ficar aqui, eu não vou ficar lá sozinho. Você não está lá? Aí eu não fui. Com o passar do tempo, uma vez lá em Marataízes, eu peguei o computador dele, que ele me emprestou, não peguei para bisbilhotar, só que abria no e-mail dele. Aí eu vi uma mensagem dele, de uma OM para ele, falando assim: obrigada por você ter ligado. Foi muito bom a sua vinda aqui. Aí eu descobri que se eu fui ligando os fios, né? Que nós mulheres somos mais ou menos 007, e descobri que aquela vez que ele não foi, que ele não foi para o Espírito Santo, ele tinha ido ver essa mulher. Bom, aí eu comecei, perguntei para ele o que, que foi, o que, que era. Ele sempre falava comigo que eu estava vigiando ele, que eu era louca, que eu tinha desculpa pesado para falar. Já escutei várias vezes que eu tinha parte com capeta, que eu descobri as coisas, que eu não sei o que, que tem. E por aí vai. Mas eu descobria mesmo, porque eu bisbilhotava, fuçava, copiava senha. Eu filmava ele abrindo a senha do telefone dele. Eu fazia um escambau, eu fazia muita coisa mesmo, descobri um monte de coisa. Paguei uma vez R$ 300 e na época R$ 300 era muita coisa. Eu paguei R$ 300 para me cronar o telefone dele, cronei tudo. Se ele tivesse com o telefone desligado dentro do bolso, conversando com alguém, eu sabia com quem que eu estava conversando. Então, assim, eu vigiei ele mesmo. E vigiei e vi um monte de coisas que eu não precisava ter visto e sofrido, né? Só que eu vi e não ficava calada, eu brigava. E ele custou a descobrir. Aliás, ele só descobriu é, que eu, isso porque um dia eu falei para ele quando eu já tinha parado de fazer. Bom, aí agora, há pouco tempo, a minha filha
ganhou o filho dela mais novo, que a minha filha mora em Cachoeiro do Itapemirim, ela ganhou o neném, o primeiro filho, eu fiquei com ele. E ele criou essa menina e sempre falava que era pai dela, era louco com ela, dava tudo para ela. Aí, quando ela foi ter o parto dela, ele nem deu atenção, nem foi lá, não quis saber, nem nada. Aí eu vi que que a coisa estava bem mudada. Aí um dia fui ficar com a minha filha e fui até Marataízes, porque Cachoeiro da Itapemirim a Marataízes é 50 quilômetros mais ou menos. Eu fui até Marataízes. Cheguei lá, eu fui repudiada, ele nem olhava na minha cara direito. Ele foi dormir no sofá, já tinha o quê? 4 meses que eu não via ele. Não ficou perto de mim, tal, eu me senti muito mal. Eu peguei e deixei ele dormir. Na hora que eu dormi, eu juntei minhas coisas e voltei para casa da minha filha. E fui dormir na casa da minha filha e no outro dia falei com ele. Falei com ele que eu queria me separar, que aquilo não era certo, que eu não sei o que tem e tal. É... E aí ele pegou dessa vez, eu sempre falava isso, dessa vez eu falei assim, tá, mandou R$ 1.000 para me pagar o divórcio. Eu peguei e mandei os R$ 1.000 de volta para ele porque eu assustei. Bom, então desde então eu comecei a orar para, para a restauração do meu casamento. Aí eu comecei a orar, eu comecei, né, a assistir nos vídeos de restauração. Falei com um aqui, outro ali, gente que me negava ajuda porque não era a primeira aliança, gente que me mandava orar, mas não me dava uma orientação porque não era a primeira aliança. E eu fiquei perdida nesse meio aí e comecei a orar tal. De repente eu encontrei uma irmã perto aqui da minha cidade que alguém pediu que ela estava precisando de companheiro de oração. Eu me ofereci, falei com ela, mas contei a minha história, porque eu não nego para ninguém, eu não falo para ninguém que eu sou de primeira aliança, não. Aí contei minha história, tal, e a gente começou a orar junto. Aí de repente colocaram ela num grupo, igual esse grupo nosso aí, né, de, de restauração de casamento, uma missionária. Bom, aí daí um tempo a missionária mandou a gente orar, mandou a gente cumprir uma coisa, a gente orava, tal, deu um tempo, ela pegou, saiu do grupo, falou com a gente que não ia voltar mais, porque tinha pessoas ali que não poderiam estar ali porque estavam murmurando, não chamou atenção, só falou, né? E fechou aquele grupo e saiu e foi para montou outro grupo no qual ela me colocou também. Aí nós continuamos, tal. Aí ela determinou que Deus falava com ela que a gente tinha que orar tal coisa, tal, e nós estávamos cumprindo a determinação dela. De repente ela saiu do grupo. Aí nós continuamos, ela falou que ia voltar, nós continuamos o grupo. Aí uma semana depois começou a sair todo mundo. Ela fez igual ela fez da outra vez, foi saindo as pessoas, ela montou um grupo separado. E nós ficamos excluídas. Nós éramos 5, nós ficamos excluídas, né? E eu perguntei, ninguém me respondia nada, ninguém me dava atenção, ninguém queria falar nada comigo. Bom, aí uma das irmãs que foram excluídas também, me chamou, falou comigo que tinha encontrado o grupo da missionária Johanna, viu o telefone dela lá e pediu para ser adicionada no grupo dela. E nisso ela me passou o número também da missionária Johanna, porque eu ainda não tinha visto o canal dela. Aí eu fui, procurei missionária Johanna, me inscrevi no canal e pedi a ela também para me adicionar, e rapidamente eu fui adicionada. Aí eu pedi para adicionar a minha irmã, a outra irmãzinha minha que ficou no grupo. E fui lá no grupo, no tal grupo que ela nos abandonou, que só sobraram 5, e falei assim, olha, nós estamos no grupo tal, quem quiser ir também, né? Nós temos aquele grupinho de 5, mas que agora nós somos 6, e mais esse grupo com a missionária agora. Quem quiser ir também são, então só a Rosimar, que manifestou, então pedi a missionária foi e adicionou a irmã. Bom, aí agora eu vou chegar onde eu quero chegar.
Então, gente, deixa eu explicar para vocês. Aí eu estou fazendo as orações, eu estou orando o Salmo 91, que eu já tinha feito um propósito de orar o Salmo 91. Eu estou fazendo uma campanha de 40 dias no deserto, orando e jejuando durante 40 dias. E estou acompanhando os ensinamentos da missionária Johanna. E eu chamei a missionária Johanna primeiro, expliquei para ela que eu estava no deserto, mas não era a primeira aliança. Contei tudo isso que eu estou contando para vocês. Quando eu recebi dela uma resposta de uma pessoa verdadeiramente cristã. Falei com ela, perguntei para ela se eu poderia continuar no grupo. Ela falou comigo assim: minha filha, o grupo não é meu, o grupo é nosso. E se você fosse a amante de um homem e estivesse orando por ele, eu deixaria você no grupo, porque você ali estaria ouvindo a palavra de Deus, é uma forma de você ouvir e se converter. Então, assim, achei assim sensacional o que ela me falou, porque ela não faz acepção de pessoas, ela acolhe, né? E Jesus Cristo acolhe. Jesus Cristo acolhe. O acusador é o diabo. Jesus veio para nos defender. Bom, aí eu continuei no grupo, estou fazendo as orações, estou orando, estou aprendendo a orar, estou aprendendo a jejuar, estou aprendendo a profetizar. Eu oro com a irmã, eu oro, estou sempre orando, orando, orando. Aprendi a orar, não assim, orando, 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 a gente fala, mas não orando tanto que Deus merece, né? Porque para quem deu a vida para a gente dá muito pouco por ele. Mas eu aprendi nesse meu tempo que eu estou com a irmã Johanna, que eu tenho que ter intimidade com Deus. Hoje, por exemplo, eu não me acho serva de Deus, eu sou filha de Deus, porque um servo que vai para sua casa trabalhar, né, que é um servo é um empregado, ele vai trabalhar, ele tem acesso ao patrão. Mas ele não tem intimidade. Intimidade quem tem é o filho. O filho tem intimidade com o pai. Pode deitar na cama do pai, pode sentar, deitar no colo. Um servo não faz isso. Então eu sou filha de Deus. Eu deito no colo do pai. Eu me esbanjo na cama do pai, tendo intimidade com ele. E eu aprendi. Agora, eu ainda não recebi a restauração do meu casamento, mas uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, eu vou receber. Mas se eu não receber, não tem problema, porque o Deus que eu sirvo um Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. E foi isso que eu aprendi com a missionária. Então, é assim, as minhas orações estão me dando tanta intimidade com Deus, que eu sinto o abraçar de Deus, eu sinto Deus perto de mim, eu me sinto feliz, eu me sinto revigorada. Lógico, tem dia que a gente fica triste, a gente está com saudade do marido, a gente tem outros problemas, porque o inimigo ele é astuto, ele tenta nos afrontar de todas as formas, mas eu sinto Deus no barco comigo. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Orem, orem. E obedeça a missionário, o que ela determinar, faça, porque a palavra de Deus nos ensina a ser obediente, né? Quando a gente tem uma liderança, a gente tem que obedecer essa liderança. Então, orem, façam o que a missionária mandou, que independentemente da restauração do casamento de cada um de vocês, porque eles serão restaurados, independentemente disso, mas o mais importante é restaurar a nossa vida, é melhorar a nossa vida, é ensinar a gente a ter compromisso com Deus, intimidade com Deus. Eu aprendi a perdoar os meus inimigos, perdoar as pessoas que me fazem mal. Hoje eu oro pelo OM, eu oro pelo meu marido, pedindo a restauração do meu casamento, oro pelo meu filho, eu só estou tendo bênção. E mais bênçãos ainda virá. Então, é esse o testemunho que eu queria deixar para vocês e que eu ainda vou voltar para fazer meu testemunho da restauração do meu casamento, mas eu já tenho esse testemunho para dar porque eu já estou restaurada, né? Então, a paz do Senhor a todos vocês. Amém.